Era uma madrugada silenciosa, 1h23 da manhã do dia 26 de abril de 1986, quando o engenheiro de turbinas Alexander Akimov tomou uma decisão que alteraria o curso da história. Ao apertar o botão de emergência do reator da unidade 4 da usina de Chernobyl, ele não tinha ideia do que estava prestes a acontecer. Esse ato desencadearia um dos maiores desastres radioativos que o mundo já viu. Você consegue imaginar a tensão que pairava no ar naquele momento? Neste vídeo, vamos explorar tudo sobre o acidente de Chernobyl, um evento catastrófico que ainda reverbera em nossas vidas hoje. Nosso objetivo é desvendar não apenas os acontecimentos trágicos que se desenrolaram naquela noite fatídica, mas também a complexa teia de responsáveis que levou a essa tragédia. É uma história que nos faz refletir sobre as consequências das decisões humanas. Agora, imagine voltar no tempo até 1895, quando o alemão Wilhelm Conrad Röntgen fez uma descoberta surpreendente: os raios-x. Esse momento foi um divisor de águas. A partir de seu trabalho, outros grandes nomes, como Marie Curie e seu marido Pierre Curie, se destacaram, descobrindo elementos incríveis como tório, polônio e rádio. Esses elementos emitem ondas conhecidas como radiação, que mudaram o mundo de maneiras que jamais poderíamos imaginar. Mas como essas descobertas impactaram nossas vidas diárias? Quais foram os avanços e os desafios que surgiram com o uso da radiação? No início do século XX, a ideia de que o rádio fosforescente poderia tratar doenças e eliminar células doentes rapidamente parecia mágica. Tratamentos milagrosos surgiram, prometendo curas instantâneas. Porém, até a década de 1940, a maioria das pessoas não sabia o quão perigoso o rádio realmente era. As grandes potências, por outro lado, estavam cada vez mais interessadas nas possibilidades energéticas que a radiação oferecia. Em 1939, o mundo estava prestes a entrar em uma nova era, e começávamos a ver como a radioatividade poderia transformar não apenas a medicina, mas também a forma como produzimos e consumimos energia. Neste vídeo, vamos embarcar em uma jornada fascinante, explorando os altos e baixos da radiação, revelando tanto seus benefícios quanto seus perigos. Prepare-se para se surpreender e refletir sobre os mistérios da radiação e suas consequências na sociedade moderna. A descoberta de que o núcleo do átomo pode liberar enormes quantidades de energia ao ser dividido foi um verdadeiro divisor de águas na história da ciência. Essa revelação não apenas deu origem a novas teorias, mas também abriu portas para o uso dessa poderosa energia em diversas áreas, desde navios até armas de destruição em massa, além de abastecer fábricas e cidades. Com o avanço das pesquisas e o desenvolvimento de armamentos nucleares pelos americanos, o governo soviético rapidamente entrou na corrida e iniciou seu próprio programa nuclear em 1948. Em pouco tempo, a União Soviética operou seu primeiro reator, destinado à produção de plutônio. E, apenas um ano depois, testou sua primeira bomba atômica no deserto do Cazaquistão. Neste vídeo, vamos nos aprofundar nessa era tumultuada da Guerra Fria, explorando como a corrida armamentista nuclear ajudou a moldar o mundo moderno. Vamos discutir não só as inovações tecnológicas, mas também as consequências éticas e sociais desse conhecimento tão poderoso. Prepare-se para uma análise profunda e intrigante de como a energia nuclear transformou a dinâmica global. Inscreva-se e não perca os próximos episódios dessa saga fascinante. Nos anos que se seguiram à Segunda Guerra Mundial, o uso da energia nuclear começou a se direcionar para aplicações civis. Em 1951, um reator experimental conhecido como EBRI fez história ao se tornar o primeiro reator gerador de energia elétrica do mundo, capaz de acender a impressionante quantidade de 4 lâmpadas. Esse marco foi o início de uma nova era na utilização da energia nuclear. Com o tempo, os Estados Unidos investiram na construção de várias usinas nucleares, pavimentando o caminho para uma revolução energética. Na União Soviética, a situação não era diferente, eles também estavam se esforçando para expandir suas capacidades nucleares. Contudo, a questão da segurança sempre pairava sobre esses desenvolvimentos.
Em 1970, começou a construção da infame usina nuclear de Chernobyl, localizada perto da fronteira, dando início a um projeto que se tornaria um marco na história da energia nuclear. O que levou à construção de Chernobyl e quais foram as lições aprendidas? Localizada no norte da Ucrânia, a cerca de 15 quilômetros da cidade de Chernobyl, a escolha do local para a construção da usina nuclear foi estratégica. A localização oferecia uma distância segura da capital e proximidade do rio Pripyat, que garantiria o suprimento de água necessário para as operações. Durante a construção da usina, também foi erguida a cidade atômica de Pripyat, situada a apenas 3 quilômetros da usina. Essa cidade foi planejada para abrigar os 50 mil funcionários e suas famílias, criando uma comunidade próspera ao redor do projeto nuclear. O responsável pela supervisão da construção da usina de Chernobyl foi o especialista em turbinas Viktor Brilkanov, que assumiu o papel de diretor. No entanto, a falta de suprimentos e equipamentos causou um atraso significativo no cronograma, resultando em um adiamento de 2 anos na entrega do projeto. Somente em 1983, as 4 unidades da usina estavam finalmente prontas, com seus respectivos reatores. Os reatores da usina eram do modelo RBMK-1000, projetado pelos soviéticos. Esse modelo utilizava grafite como moderador e água fervente para resfriamento. Embora essas características já fossem consideradas ultrapassadas para a época, elas tornavam o projeto mais barato, potente e fácil de construir. Por que foi escolhido esse modelo de reator e quais foram as implicações para a segurança? A segurança em uma usina nuclear é fundamental para impedir a liberação de materiais radioativos. Para garantir isso, é necessária uma sólida cultura de segurança que anteveja todos os problemas possíveis. Nas usinas nucleares modernas, um escudo metálico quase inquebrável envolve o reator, conhecido como vaso de pressão. Contudo, o reator RBMK não utilizava esse recurso devido ao seu custo elevado. Em vez disso, contava apenas com concreto armado como um escudo biológico, deixando os lados do reator expostos. Além dos cortes de gastos, o projeto do reator apresentava outras falhas significativas, como a ausência de um edifício de contenção e um defeito fatal que acabaria culminando na tragédia. Em novembro de 1975, um acidente na usina nuclear de Leningrado revelou uma grave falha no sistema de segurança do RBMK. Durante esse incidente, o reator alcançou o dobro de sua potência controlável, e quando os operadores tentaram usar as varetas de controle, cilindros longos feitos de boro e grafite que regulam a energia do reator, nada aconteceu. A potência continuou a aumentar, e, embora o acidente não tenha resultado em uma catástrofe, ele acendeu um alerta sobre a necessidade de revisar o projeto das varetas de segurança. Infelizmente, essas recomendações nunca foram levadas a sério, devido ao alto custo. Finalmente, em abril de 1986, alguns minutos após 1 da madrugada, um teste foi iniciado na Unidade 4 de Chernobyl. Os operadores buscavam testar um dispositivo de segurança que permitiria que a unidade se sustentasse sozinha por cerca de 1 minuto em caso de uma queda total de energia. Naquela madrugada, 176 homens e mulheres estavam em suas posições, prontos para realizar a tarefa. O que poderia ter sido feito de diferente? Vamos analisar as decisões que levaram a um desfecho trágico e as lições que ainda precisamos aprender. Esse erro crítico desencadeou um processo de envenenamento do reator. Embora a situação fosse alarmante, se o teste tivesse sido interrompido naquele momento, talvez a tragédia tivesse sido evitada. No entanto, o subchefe daquela noite, Anatoly Dyatlov, decidiu que o teste deveria continuar, ignorando os sinais alarmantes que indicavam que algo estava errado. Processo de envenenamento. A inserção excessiva das varetas de controle reduziu os níveis de energia, criando uma situação instável. Decisão de continuar. A insistência em prosseguir com o teste, apesar dos sinais de alerta, foi uma das principais razões para o desastre subsequente. Neste próximo segmento, vamos explorar como as decisões tomadas em momentos críticos contribuíram para a catástrofe de Chernobyl. O que poderia ter sido feito para evitar essa tragédia? Quais lições podem ser aprendidas para a segurança nuclear no futuro?
Naquela fatídica noite, Alexander Akimov, chefe de turnos da Unidade 4, e sua equipe se depararam com uma situação alarmante. Apesar das evidências claras de que estavam violando os padrões de segurança, Akimov e sua equipe decidiram continuar o teste. A pressão para obter resultados e a falta de experiência da equipe contribuíram para decisões desastrosas. A equipe conseguiu aumentar um pouco a potência do reator ao retirar metade das varetas de controle. No entanto, isso não foi suficiente para estabilizar a situação. Desesperados, desligaram os sistemas automáticos de segurança e levantaram manualmente as varetas até restarem apenas 8 varetas de controle totalmente inseridas no reator. Em condições normais, o sistema de segurança teria desligado o reator várias vezes devido à instabilidade. Às 1h23 da manhã do dia 26 de abril de 1986, Akimov tomou a decisão de pressionar o botão de emergência para iniciar um desligamento rápido. Essa ação fez com que todas as varetas de controle começassem a descer lentamente para o núcleo. Embora essa decisão fosse uma tentativa de mitigar a crise, ela acabou se tornando uma falha mecânica que mudaria a história. Quando a parte de grafite da vareta começou a entrar no reator, houve um aumento súbito na produção de calor e vapor. Este calor fraturou os canais das varetas, resultando na permanência de 200 varetas alojadas no centro do reator nuclear. Apenas 4 segundos após pressionar o botão de emergência, que deveria reduzir a energia do reator, a produção de energia, pressão e calor do combustível aumentou drasticamente. 18 segundos depois, o vapor sobrecarregou completamente a Unidade 4, levando ao desastre. A tragédia de Chernobyl ressalta a importância de uma cultura de segurança robusta em instalações nucleares. As decisões tomadas sob pressão e a falta de comunicação eficaz podem resultar em consequências devastadoras. Vamos explorar as repercussões imediatas do desastre e as lições aprendidas que moldaram a segurança nuclear nas décadas seguintes. O que você acha que poderia ter sido feito de diferente para evitar essa catástrofe? Após a explosão devastadora na Unidade 4 da usina de Chernobyl, a situação se tornou caótica. Os operários, determinados e corajosos, enfrentaram um cenário inimaginável. A radiação estava liberando uma quantidade alarmante de material radioativo na atmosfera, e a prioridade era conter o desastre antes que ele se espalhasse ainda mais. Os primeiros respondentes, muitos deles operários da usina, correram em direção ao local do incidente, cientes dos riscos que estavam assumindo. Armados apenas com conhecimento básico e uma coragem admirável, eles começaram a trabalhar incansavelmente para tentar isolar o reator danificado. O plano era simples, mas arriscado: usar areia, chumbo e outros materiais pesados para abafar o incêndio e bloquear a radiação. A areia era a primeira linha de defesa. Os operários começaram a despejar enormes quantidades de areia sobre o reator em chamas, na esperança de sufocar as chamas e reduzir a liberação de material radioativo. Chumbo. Além da areia, o uso de chumbo era uma tentativa crítica de absorver a radiação. Os trabalhadores transportaram toneladas de chumbo derretido, despejando-o no local. Era uma tarefa extenuante e perigosa, pois o calor extremo e a radiação tornavam o ambiente insuportável. Desespero e coragem. A cada minuto que passava, a situação se tornava mais grave. Com a radiação em níveis alarmantes, muitos operários estavam cientes do risco que corriam, mas a determinação de salvar vidas e proteger suas comunidades foi mais forte do que o medo. Eles sabiam que, se não agissem rapidamente, as consequências seriam catastróficas. Enquanto isso, a comunicação entre os trabalhadores era essencial, mas, frequentemente, caótica. As ordens vinham de diferentes direções, e a falta de informações precisas tornava a tarefa ainda mais desafiadora. A adrenalina corria em suas veias, e, mesmo quando sentiam o cansaço, eles continuavam, motivados pela necessidade de salvar o que ainda podiam. A luta para isolar o reator durou horas. O esforço coletivo dos operários foi admirável, mas a realidade do que estavam enfrentando era brutal. Muitos deles não sabiam que os níveis de radiação que estavam expostos poderiam causar danos irreparáveis à sua saúde.
A bravura deles, no entanto, fez toda a diferença naquele momento crítico. Com o passar do tempo, a situação começou a se estabilizar, mas os efeitos da radiação já estavam sendo sentidos. Muitos dos que participaram desse esforço heróico enfrentariam consequências trágicas mais tarde em suas vidas. A resposta imediata ao desastre de Chernobyl não apenas destacou a coragem dos trabalhadores, mas também ressaltou a importância de uma cultura de segurança robusta em ambientes nucleares. Agora, ao refletirmos sobre esses eventos, é essencial lembrar das lições aprendidas e do sacrifício daqueles que arriscaram suas vidas para enfrentar o desconhecido. O que você acha que poderia ter sido feito para melhorar a segurança e a preparação para crises dessa magnitude no futuro? Após a explosão na usina de Chernobyl, a vida na cidade de Pripyat mudou para sempre. Com cerca de 49 mil habitantes, a cidade era uma comunidade próspera, cheia de esperança e sonhos. No entanto, em 26 de abril de 1986, a realidade se transformou em um pesadelo. Os moradores acordaram naquela manhã sem saber que haviam sido expostos a níveis alarmantes de radiação. A primeira notícia que chegou foi confusa, não havia informações claras sobre a gravidade da situação. Muitos foram instruídos a permanecer calmos e seguir suas rotinas, enquanto os serviços de emergência lutavam para conter o desastre na usina. Medos e incertezas. Com o passar das horas, os rumores começaram a circular. Algumas pessoas perceberam que algo estava errado quando começaram a ver os primeiros sinais de evacuação. As sirenes soaram, e a ordem foi dada para que todos deixassem suas casas imediatamente. Mas o que muitos não sabiam era que a radiação já havia se espalhado, e o tempo estava se esgotando. A evacuação, as famílias rapidamente se reuniram, pegando apenas o essencial. Mães apressadas agarraram seus filhos, enquanto avós, confusos e assustados, tentavam entender a situação. A cidade que havia sido um lar vibrante e cheio de vida estava agora se transformando em um lugar de desespero. Em poucas horas, Pripyat estava quase deserta, enquanto os moradores eram levados para áreas seguras. O impacto da radiação, a exposição à radiação teve consequências devastadoras. Nos dias e meses seguintes, muitos moradores começaram a apresentar sintomas preocupantes. O medo de doenças como câncer e outras condições de saúde se espalhou entre a população. Histórias de pessoas que adoeceram rapidamente surgiram, e o pânico tomou conta das famílias que não sabiam se a radiação que haviam inalado ou absorvido afetaria suas vidas. A vida após a evacuação, os que foram evacuados foram levados para centros temporários, onde enfrentaram a incerteza sobre o futuro. As crianças, que antes brincavam nos parques de Pripyat, agora se viam em abrigos improvisados, longe de suas casas e amigos. Para muitos, a tristeza pela perda de suas casas era palpável. As memórias da vida cotidiana foram substituídas por uma nova realidade de deslocamento e desconforto. Saudade e lembranças. Com o passar do tempo, as famílias que foram forçadas a deixar tudo para trás começaram a se estabelecer em novos lares, mas a saudade de Pripyat nunca desapareceu. As histórias de uma cidade cheia de vida, com sua escola, parque de diversões e festivais, tornaram-se lembranças dolorosas. Muitos moradores se perguntavam se um dia poderiam voltar, mas a resposta era sempre a mesma: Pripyat estava condenada. Lições aprendidas. O desastre de Chernobyl deixou cicatrizes profundas não apenas na cidade e em seus habitantes, mas também em todo o mundo. O impacto psicológico da evacuação, a incerteza sobre a saúde e o futuro, e a dor da perda tornaram-se parte da narrativa de Chernobyl. As experiências dos moradores de Pripyat nos ensinam sobre a importância da preparação, da comunicação e da proteção em situações de emergência. Agora, ao refletirmos sobre esses eventos e suas consequências, é vital lembrar das vidas afetadas e das lições que ainda precisamos aprender em relação à segurança nuclear. Como você acha que devemos honrar a memória dessas pessoas e garantir que tragédias como essa não se repitam? E assim chegamos ao final de nossa jornada pela trágica história de Chernobyl. Esperamos que você tenha se emocionado e refletido sobre a bravura dos operários, a luta dos moradores de Pripyat e as lições que essa catástrofe nos deixou.
Se você gostou deste vídeo e se sentiu tocado por essa história, não esqueça de deixar seu like. Cada clique é um sinal de que queremos mais discussões importantes como essa. E se você acredita que mais pessoas devem conhecer essa história, compartilhe com seus amigos e familiares. Vamos espalhar a conscientização sobre a segurança nuclear e a importância de aprendermos com o passado. Além disso, adoraríamos saber a sua opinião. O que você pensa sobre as lições que podemos tirar desse desastre? Você tem alguma reflexão ou comentário que gostaria de compartilhar? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Vamos juntos criar um espaço de diálogo e aprendizado. Muito obrigado por nos acompanhar nessa jornada. Fique ligado para mais conteúdos fascinantes e importantes. Até a próxima!